Saudações, pessoal! A gente agora vai dar início ao nosso conteúdo de História do Brasil. A gente vai iniciar aí com os movimentos separatistas do século XVIII, final do século XVIII. E a gente vai iniciar com a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, como vocês preferirem chamar. Um dos primeiros pontos, que a gente tem que ver desse movimento aí de 1789, é sobre o caráter elitista que ele tinha. Ou seja, quem estava manipulando, controlando, organizando essa movimentação era uma elite de Minas Gerais que estava se sentindo extremamente inconformada e limitada com o governo português. Então, participavam aí desses movimentos padres, clérigos, poetas, professores, mineradores até. Então, todos aí com algum problema em relação à administração de Portugal de Minas Gerais. Nesse período, pessoal, em 1789, a gente tinha no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais, uma exploração do ouro que já tinha sido muito levada à exaustão. Em que sentido? Portugal já tem extraído demais o ouro daquela região. Então, esse ouro ele começa a reduzir de quantidade. E Portugal começa a cada vez mais pressionar, ameaçar de violência aquela colônia, que é o Brasil, para que eles mandassem cada vez mais ouro para Portugal, o que não estava sendo possível. Então, nós temos aí algumas características da população nessa época que é interessante que a gente veja para entender em que ideias foi que eles se basearam para organizar esse movimento. Eles tinham uma ideia de uma república independente, assim, não especificamente a colônia inteira, o Brasil inteiro. Eles queriam separar Minas Gerais do governo de Portugal. É claro que depois essa ideia ela ficou mais abrangente para separar a colônia inteira, de tornar uma república independente. Mas a princípio o que os estudos apontam é que eles queriam a independência de Minas Gerais, de Portugal. Então, eles tinham aí inspirações em ideias iluministas, que vocês já conhecem bastante, que é essa questão do uso da razão, essas ideias de liberdade, de que o governo deve favorecer a sua população, entre outras coisas que a gente já estudou. Nós tínhamos aí uma metrópole, Portugal aí, que cobrava impostos abusivos, muito, a gente vai já falar sobre alguns deles, que eram muito agressivos para a economia que a gente tinha, que ainda era muito primária, porque a nossa riqueza estava indo para lá. E uma coisa que chamou muito a atenção dos povos de Minas Gerais, das pessoas aqui da América como um todo, foi a independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1783. Então, com essa independência dos Estados Unidos, é como se aquela ideia fosse inspiradora para que as outras colônias, as outras locais da América que fossem dependentes de um país europeu, eles começassem também a se ver a possibilidade de serem independentes. Então, a independência dos Estados Unidos ela foi muito importante nesse sentido. Então, pessoal, tem alguns outros pontos que seria interessante que a gente discutisse sobre o movimento. A questão da abolição dos escravos, por exemplo. Não estava dentro da pauta da Inconfidência Mineira, não estava dentro do que eles estavam discutindo abolir a escravidão. Eles tinham a ideia de se tornarem independentes, mas eles não queriam abolir os escravos. Lembrando, é claro, e nesse momento é bom que a gente faça essa ressalta, que era um movimento elitista, ou seja, era uma elite que estava organizando isso ali, e para a elite não era interessante que esses povos escravizados fossem libertos, Então, o termo, por exemplo, Quinto dos Infernos, ele possivelmente veio de uma lei imposta por Portugal ao Brasil,
Então, a lei era a seguinte, de que tudo que fosse extraído em ouro, uma quinta parte daquilo que fosse extraído deveria ser destinado a Portugal, ou seja, 20%. Então, com essa situação de imposto, né, de Portugal pegando essa quinta parte do que era extraído, muitas pessoas começaram a contrabandear esse ouro. Ou seja, de algumas formas, fazer com que esse ouro ele passasse de uma região para outra sem ser passado pelos sensores, pela coleta de Portugal. Então Portugal ficou ainda mais rígido, né? Sabendo, descobrindo esses métodos, Portugal ficou mais rígido em relação à fiscalização desse ouro. Criou a Casa de Fundição aqui no Brasil, em Minas Gerais no caso. Todo o ouro extraído, todo ele, deveria passar por essa casa de fundição. E ao invés de estar com aquelas pedras brutas, né, do ouro, eles seriam derretidos e feitos em tijolinhos. Nesses tijolinhos de ouro, né, ia ter o brasão, o símbolo da família real portuguesa. Caso esse ouro, uma pessoa portando ouro, não tivesse esse brasão, então esse ouro era confiscado, porque ele não era um ouro legal, era ilegal. Então, isso acabou deixando a população ainda mais inconformada com a forma que Portugal estava tratando os mineradores, a extração de ouro daqui do Brasil. Então, havia uma ameaça também de derrama, que o que seria isso? Uma lei que os portugueses fizeram para tentar cumprir metas. Eles tinham, se eu não me engano, vou botar a informação depois na descrição direitinho, um objetivo de 1.500 quilos de ouro por ano, né? O objetivo era esse. Se o ouro que a população extraísse não desse para Portugal 1.500 quilos, então Portugal iria tomar o ouro dessa população, né? Tomar o ouro tudo em artigo de ouro, em material de ouro que até as pessoas tivessem em casa, né? Tomar esses materiais para que essa meta de 1.500 quilos fosse atingida, né? Então, isso era através de violência e opressão. Em 1755, teve um terremoto em Portugal que acabou em Lisboa, na capital, que acabou destruindo toda a cidade e Portugal precisava de dinheiro para reconstruir, né? Então, acabou que essa cataclisma, né, esse problema que aconteceu lá, refletindo na nossa economia aqui no Brasil. Esse movimento da Inconfidência Mineira, né, ele jamais aconteceu, jamais ele chegou às vias de fato. Houve só aquela conspiração dessa elite, desse grupo, que estava tentando fazer essa separação. O movimento estava programado para acontecer no dia da visita do Visconde de Barbacena, né, à província, governador da província. E os inconfidentes, né, o pessoal que estava organizando o movimento, eles esperavam que quando eles fossem à rua, quando eles mostrassem diante daquela população inconformada com os impostos de Portugal, a própria população ia aderir ao movimento, ia entrar e iniciar o processo. Só que antes que isso acontecesse, 3 homens que faziam parte da Inconfidência, Inácio Corrêa Pamplona, Joaquim Silvério dos Reis e Basílio de Brito Malheiro do Lago, eles traíram, estou lendo aqui o nome junto com vocês, eles traíram o movimento. Eles venderam, entregaram os colegas dele em troca de anistia e em troca do pagamento de suas dívidas. A anistia seria a liberdade, né? Eles não seriam, mesmo participando do movimento, não seriam presos, né? Então, o que a gente pode ver aí desse movimento é que, desde que, mesmo ele não tendo acontecido, ele gerou um imaginário, que a gente vai ver na próxima aula, ainda nessa semana, né? E que ele fez parte aí desse processo de
movimentos separatistas brasileiros, né? Uma coisa que é interessante que a gente veja que apenas uma pessoa morreu, apenas um dos inconfidentes foi executado. Eu não vou falar sobre ele agora porque ele vai ser o tema do nosso vídeo da próxima aula. Até!